E aí, pessoal do oitavo ano, estamos de volta aqui. Então, agora a gente vai falar, já demos a primeira aula então de introdução, aí o que é uma equação, enfim, como a gente faz, com alguns exemplos, 2 exemplos lá. Agora a gente vai pôr a mão na massa. Então, a gente vai passar algumas orientações aí para vocês resolverem as atividades que foram postadas junto com a primeira videoaula, ok? Vamos lá, gente. Relembrando, né, se vocês não lembram, a gente não viram, a gente fala aqui com vocês. Resolva as seguintes equações. Então, as equações aí. Para resolvermos as equações, encontrar o valor de x, devemos isolar a nossa incógnita, que é a letra, ok? No lado esquerdo da igualdade, e os números ficarem todos do lado direito da igualdade, ok? Ao trocarmos de lado, tanto os números quanto as incógnitas, se for o caso das incógnitas, nós devemos inverter a operação. Vamos lá. Se estiver somando, passa para o outro lado subtraindo, ou vice-versa, ok? E se estiver multiplicando, passa para o outro lado dividindo, ou vice-versa. Então, sempre inverte. Somando, subtrai. Subtrai, soma. Né? Divide, multiplica. Multiplica, divide. Então, sempre a operação inversa. O que acontece? Nas equações, como eu já tinha falado na primeira videoaula, a equação, o que vai acontecer? O que eu quero? Eu quero saber o valor de x que torne essa igualdade verdadeira. Então, tem algum valor, algum número que somado com 5 que vai dar 3. Ok? Esse é meu valor de x. Então, a resolução da equação nada mais é do que isso. Eu achar um valor que faça com que essa igualdade seja verdadeira aqui, aqui, aqui ou aqui. Tá? Só isso, gente. Então, o 5 ele está somando, ele passa subtraindo, ok? O 5 aqui ele está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. Aqui um detalhe, gente, o menos 2 ele não é uma subtração, na verdade ele é uma multiplicação de x por um número negativo. Então, se ele está multiplicando, ele passa dividindo. Ó, dica aqui também, nós temos duas operações acontecendo, uma multiplicação e uma soma. Primeiro de tudo, passa primeiro a soma aqui, ok? Deixa só o menos 2x, faz a conta do outro lado, depois que fez, aí você pega esse cara e passa para o outro lado. Então, uma sempre de cada vez. Então, sempre dá preferência para soma ou subtração, ok? E depois a multiplicação ou divisão, tá? Então, passa primeiro a soma ou a subtração para o lado de lá, e depois o número que está multiplicando ou dividindo pela incógnita, aí você passa por último, tá bom? Aqui, o 5, gente, ele está dividindo, ele vai passar multiplicando, ok? Então, vai ficar 4x igual a menos 8 vezes 5. Faz a conta de menos 8 vezes 5, ótimo. Aí pega o 4x, o 4 ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, o resultado de menos 8 vezes 5, você vai dividir por 4. Só isso, gente. E aí você vai chegar no valor do x. Vejam só, chegou no valor de x, faça o teste. Pega o valor de x e substitui aqui na equação. Você vai ver que aqui essa conta aqui vai ser igual a esse resultado. E assim nos outros 3 itens também é a mesma coisa. Beleza? Vamos seguir aqui. Aqui considere que a medida do lado do quadradinho da malha quadriculada é igual a uma unidade. Observe os quadradinhos construídos, os quadrados construídos na malha quadriculada e responda. Então vamos lá, quadrado, gente. Quais são os lados, quais são as medidas dos lados dos quadrados? Se você saber de uma, você já tem das outras 3 medidas. Por quê? O quadrado, por definição, é um retângulo com lados iguais. Então, se você sabe a medida de um lado, a medida dos outros é a mesma. Ok? Então, qual a medida desse grandão e qual a medida desse pequenininho? Tá? De um dos lados dele, só de um lado aqui, tá bom? Só marcar aqui, contar quantos quadradinhos tem, você já vai saber. Agora, quais são as medidas das áreas dos quadrados? Cálculo da área do quadrado, gente, é lado vezes lado, ok? Ou lado ao quadrado. Se você já tem uma medida do lado do A, pega essa medida que você achou e faça a conta somente isso, ok? Calcular aqui, então, outras áreas aqui, gente. Trapézio, base maior mais a base menor, ok? Faz essa conta, vezes a altura, isso tudo dividido por 2. Então, base maior, base menor, altura é aquela que está de pezinho aqui, ok? Essa aqui não é altura, porque está na diagonal, tá bom? Então, considera aqui. A área do retângulo, gente, base vezes altura. A área do triângulo, base vezes altura dividido por 2. A área do quadrado, ok? Lado vezes lado, ou lado ao quadrado. Só isso, gente, que é para fazer. Só calcular isso aí, ok? Lembrando que a resposta, gente, aqui a unidade de medida é sempre elevada ao quadrado, tá bom? Só toma esse cuidado, tá? Então, vai dar lá, 30 centímetros, por exemplo, 30 centímetros quadrados, 20 centímetros quadrados, ok? Só lembra de colocar a unidade de medida ao quadrado, só isso. Ó, qual a medida do lado de uma pequena praça de São Paulo, ok? Em formato quadrado, quer dizer que tem os 4 lados iguais, ok? E
que tenha a medida da área igual a 625 metros quadrados, ok? Escreva a equação que representa esse problema. Gente, qual a fórmula ou qual a expressão algébrica que a gente usa para calcular a área do quadrado? Pega essa fórmula lá, qual que é? Essa fórmula, então, lá, você pode usar, a gente viu no item anterior aí, é L vezes L ou L ao quadrado, então você põe aí, L ao quadrado é igual a 625. Pronto, montou a equação. Só isso, gente. Já dei até a resposta, né? Beleza. Resolva a equação, ok? Então, L ao quadrado ou X ao quadrado, você pode usar, é igual a 625. Lembra? Para resolver a equação do item anterior, lembre-se que a incógnita deve ficar sozinha do lado esquerdo da igualdade, ok? Minha incógnita é a letra. Verifique qual o número que está junto com a incógnita e qual a operação que está acontecendo entre esse número e a incógnita. O número passará para a direita invertendo a operação. Uma potência, a gente está falando de potência, qual que é o inverso da potência? A operação inversa da potência é raiz, ok? A potência ao quadrado é uma raiz quadrada, então vai sair do lado e vai tirar a raiz quadrada do cara que está do outro lado, que é o 625. Quanto que é a raiz quadrada de 625? Aí vocês vão ter que fazer a conta. Tá bom? Usa a calculadora, pode usar, não tem problema. Só que lembra, a gente está falando de uma equação do segundo grau, então tem dois resultados. Lembra da primeira videoaula, gente? O resultado ele pode ser positivo e negativo. Ok? Os dois resultados, é o mesmo número, só que positivo e negativo nesse caso. Quando temos uma equação de segundo grau, temos dois resultados, pois servem como solução. E os dois servem como solução para o problema? Então pense aí, a gente tem um número positivo e um negativo. Uma medida de uma praça pode ter número negativo? Pensa nisso. Fica a questão. O João pensou em um número, elevou ao quadrado. A esse resultado adicionou 36 e disse que o resultado era zero. A Maria disse que isso era impossível. Escreva uma equação que represente essa situação. Você concorda com a Maria? Justifique. Então, gente, para montar a equação é bem simples. Lembre-se que a equação nada mais é do que uma expressão algébrica com uma igualdade. Então, um número elevado ao quadrado, o que é? O número elevado ao quadrado. Então, aqui número você pode substituir por uma letra. X ou Y, você escolhe, ok? O que ele falou mais? Ele pegou esse número, o resultado, ok? O número ao quadrado mais 36 igual a zero. Então, número ao quadrado, aqui o número se substituindo por uma letra, então fica uma letra ao quadrado mais 36 igual a zero. Após montar a equação, resolva, lembre-se, a raiz quadrada de um número negativo não existe. Então, monta essa equação. Vou até falar qual que é a equação. Vai, x ao quadrado mais 36 igual a zero. Pega o 36, tem que passar para o outro lado, ok? Se ele está somando, ele passa subtraindo. Aqui é uma potência, passa como raiz quadrada. E veja o que acontece. Ficou a dica aqui. Raiz quadrada de número negativo não existe, tá bom? Por que não existe? Pesquisa, depois vocês vão descobrir por quê, tá bom? Vou falar, não vou pôr vocês para desculpa, né? Olha só, gente. A raiz quadrada, na verdade, é o quê? É a multiplicação de um mesmo número, ok? Ele por ele mesmo que vai dar aquele resultado que está dentro da raiz, ok? Então, você não consegue, se você multiplicar dois números negativos, o resultado sempre vai ser positivo, só por isso, tá? Então, uma raiz quadrada nunca pode ser, não tem resultado, ela não pode ser de números negativos. Eu não consigo calcular a raiz quadrada de um número negativo. Vamos lá. Carla pensou no número, levou ao quadrado, multiplicou esse resultado por 11 e disse que o resultado era 44. João disse que ela pensou no número 2. E ela disse que ele errou. Escreva e resolva a equação que representa o número pensado de Carla. É verdade que Carla mentiu ao dizer que o João errou o número? Não sei. Então, para montar a equação é bem simples. Lembre-se da equação. Nada mais é do que uma expressão algébrica com uma igualdade. Então, número elevado ao quadrado. De novo, gente. Ok? O resultado multiplicado por 11 igual a 44. Só mudar x ao quadrado vezes 11x ao quadrado igual a 44. Resolve isso aí. Lembrando, quando a gente fala de equação do segundo grau, tem dois resultados possíveis. Depois que você calculou a raiz quadrada, ele pode ser positivo ou negativo. Ok? Bora lá, vamos seguir a vida aqui, senão não acaba hoje, gente, essa aula. Durante uma gincana de matemática, os alunos tinham que encontrar os valores que satisfazessem a seguinte afirmação: o triplo do quadrado de um número é igual a 75. Que valores são esses, gente? Represente a afirmação por meio de uma equação. Para montar a equação é simples, gente. De novo,
o número elevado ao quadrado é isso aqui, não é? O triplo o que que é? Não é 3x, não é 3 vezes um número, gente? Então é 3 vezes um número elevado ao quadrado. 3 vezes um número qualquer ao quadrado, então pode ser 3x ao quadrado, ok? É igual a 75. Então você vai montar isso, você vai montar, né, 3 vezes um número ao quadrado, ou 3x ao quadrado, igual a 75. Essa é a equação, agora é só resolver, gente. Tá? Lembrando que a minha, a minha incógnita vai ficar sozinha. Ó. Então, se está multiplicando, passa dividindo. Se está na potência, passa como raiz, ok? Tentem fazer, ok? Vocês conseguem, vocês são capazes. Tem mais atividades ainda, tem mais exercícios. A gente volta na próxima videoaula, então, para finalizar aí essas orientações aí para vocês fazerem esses exercícios, ok? Terminou de ver essa videoaula, devolva lá, tá ok, gente? Obrigado e até a próxima videoaula.